A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos dando início ao nosso momento especial, maio, mês da família, e eu tenho uma palavra especial vinda de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para vocês casais, essa família abençoada e linda que você tem, uma palavra abençoada para os seus filhos. E essa noite, Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Bom, eu sou a pastora Ana Beatriz Guerra, pastora da Igreja Metodista no Campo Missionário aqui em Jacutinga, no distrito de São João de Meriti. E é um prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui. Bom, dando início à nossa leitura de hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 1. A partir, do verso 4, é um texto muito conhecido e muito pregado, porém eu quero falar sobre ele nessa noite para a sua família. Será que você já parou e pensou em algum determinado ponto, momento da sua vida, por que você nasceu? Por que você casou? Por que você teve filhos? Por que você se relacionou? Você já teve esse momento de você pensar, por que eu nasci? Será que realmente eu tinha que ter nascido? Será que não foi um descuido? Você já imaginou isso? Você já pensou isso? Você sendo filho e você sendo pai e mãe? Você já parou para pensar em algum momento da sua vida em relação a isso? Bom, muitas vezes nós pensamos que nós nascemos para cumprir um propósito, né? Porém, a gente tem que ter um pensamento diferente. Nós vamos ler acerca disso aqui em Jeremias. Vamos ler comigo? Jeremias, capítulo 1, e aí vai ficar mais fácil de nós falarmos sobre esse assunto. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu fosse formado no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Eu, porém, disse: Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. O Senhor, entretanto, me disse: não diga, não passo de uma criança. Onde quer que eu te enviar, irás. E onde quer que colocares a planta dos seus pés, será abençoado. Não temas diante deles, pois eu sou contigo, para te livrar, assim diz o Senhor. Isso é algo, uma revelação, um momento de intimidade que Deus estava tendo com Jeremias naquele momento. E aí, o verso 1 vai dizer que antes que você se formasse, Deus já te conhecia, né? Nesse momento, nós trazemos essa palavra para a nossa vida. Bom, sabe o que acontece? Geralmente a gente pensa que nós nascemos para cumprir um propósito. Pois não, pense comigo. Quando Deus faz o ser humano, Ele faz o ser humano no sentido de fazê-lo com que ele seja grande e sublime. Por isso que Deus vai fazer eu e você segundo a sua imagem e semelhança. E aí, o propósito, ele vem depois. Ele não vem antes de você. Deus tem um propósito e aí cria você. Não, Deus cria você. E aí pensa no propósito para a sua vida. Você entende isso? Então, essa palavra eu quero deixar para a sua vida. Talvez você aí na sua família esteja se perguntando aí na sua casa, por que as coisas estão assim?
Por que as coisas estão tão difíceis? Será que eu nasci para isso? Será que é para isso que Deus me fez nascer? Será que é para viver essa situação do jeito que tá? As coisas não melhoram, as coisas não tomam um rumo correto? E eu quero dizer para você, existe um tempo para todas as coisas. Bom, você nasceu para a glória de Deus e Deus colocou um propósito na sua vida. Eu fico imaginando Deus lá no céu pensando assim, o que eu vou fazer para minha glória? Porque nós nascemos para a glória de Deus. Pense, Deus lá arquitetando, desenhando, mexendo no barro como um olheiro e pensando assim, o que eu vou fazer para minha glória? Aí ele para e pensa e tem uma ideia. Eu vou fazer essa pessoa linda que está assistindo a pastora Ana Beatriz. Eu vou fazer as crianças, eu vou fazer o homem, eu vou fazer a mulher para minha glória. Então você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para a glória de Deus. Às vezes nós achamos que nós não temos nenhum motivo para estarmos aqui nessa terra. Nós simplesmente estamos aqui de passagem. Eu vou viver a vida como eu bem quiser e entender. E não funciona bem assim. Você nasceu para a glória de Deus. Olha o que Deus vai dizer para Jeremias. Vai dizer assim, antes que fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E antes que você saísse dela, eu te santifiquei. Então você tem um propósito da qual você nasceu. Você entende? Deus te fez para cumprir um propósito. Então, entenda isso. Você não nasceu simplesmente por nascer. Você nasceu para a glória de Deus. Eu costumo fazer um exercício lá na minha igreja com as minhas ovelhas. E quem está me assistindo aí já vai entender. Para nesse momento comigo e respira. Faz uma respiração. Aí solta. Mais uma vez, ó. Solta. Você tá vendo isso? Você sente isso? Isso é glória de Deus na sua vida. Se você consegue respirar o ar que Deus te dá para viver, significa que Deus tem algo especial para tua vida. Se você acordou, é porque Deus tem algo de especial na tua vida para aquele dia. E Jeremias, naquele momento, estava recebendo essa revelação de Deus. E sabe o que ele vai fazer? A mesma coisa que eu faço e você faz quando Deus fala com a gente. Em outras palavras, você e eu vamos dizer assim, Senhor, eu não sou capaz não. Não é para mim não. Isso aí é para outra pessoa. É ou não é? E aí Jeremias vai dizer, Senhor, mas eu não sei falar. Eu não passo de uma criança, eu não sei me comportar, eu não sei nem com que roupa eu vou vestir. Você está entendendo? E é assim que nós fazemos quando Deus nos dá uma missão, uma responsabilidade, quando Deus nos chama para querer mais perto. E você entende isso? E aí nós vamos ter a mesma reação de Jeremias. Nós vamos dizer para o Senhor, Senhor, eu não sou capaz não, hein? Escolhe outra pessoa. Só que Deus nessa noite está dizendo para você, marido, esposa, essa missão de família que você tomou posse quando você disse sim, eu aceito e até que a morte os separe, essa missão tem jeito sim. Essa missão é para vocês fazerem juntos, unidos no Senhor. Nós usamos muito, né, a palavra ser submissa ao homem, né? Só que ser submisso é estar sobre uma missão. Não quer dizer que você tem que fazer todas as coisas que o seu marido lhe propor. E nem ao contrário. Pelo contrário, no hebraico, a palavra submissão quer dizer ir junto, fazer junto, ir atrás, estar presente. Então, a palavra submissão significa vamos fazer essa missão juntos. Então, como família, eu deixo essa palavra para você. Você tem um propósito, você tem uma missão. Os seus filhos são heranças do Senhor. Você como homem, como mulher, como pai, como mãe,
Você tem uma missão e essa missão se chama família. Amém? Então entenda, você tem um propósito. Você não nasceu por nascer. Deus te concedeu nessa terra para viver as grandes obras da vida, da sua vida, para Ele. Então, lembra que nós falamos ontem? Tudo que você venha fazer, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Amém? Então, a dica de hoje que eu quero deixar para você e para sua família é: tire um tempo, você pai, você mãe, casal. Faça uma carta um para o outro, como os líderes da sua família. O que vocês querem fazer para o Senhor? O que vocês gostariam que mudasse na sua vida? Que talvez dentro da sua casa atitudes podiam ser melhoradas, algumas ações, palavras podiam ser retiradas, não mais pronunciadas. E aí, dentro dessa carta, ou se melhor, olho no olho, converse, tire esse momento, porque a gente como casal, né, eu falo pelo meu esposo, que nós precisamos ter esse momento de conversa, de sentar e conversar, de conversar e falar assim, olha, tá dando errado, vamos fazer certo. Por quê? Porque dessa forma nós vamos conseguir juntos fazer a missão do Senhor acontecer na nossa vida. E aí Deus fica feliz, nós ficamos felizes e as coisas começam a fluir. Então lembre-se de toda vez que você se sentir cabisbaixo, cansado, fadigado, sem motivação, lembre-se dessa palavra, Jeremias capítulo 1, que vai dizer que você nasceu para um propósito. Você tem uma missão e Deus confiou isso antes mesmo de você nascer. Então significa que Deus te ama. Eu quero deixar essa palavra para você e essa dica. Tire um momento, converse com os seus filhos, olho no olho, com o seu esposo, com a sua esposa. E isso vai deixar a família mais saudável, tá ok? Então até amanhã, eu espero vocês aqui no mesmo horário, ok? Então um abraço para todos vocês, muito obrigado por me receber e até amanhã. Graça e paz.